padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Temos a alegria hoje, congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, a alegria de celebrarmos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, que é a catedral em Roma do Papa Francisco. E aqui lembro comentários de Santo Agostinho sobre os Salmos, quando ele diz, lembrando a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, 17, o templo de Deus é santo, e vós sois esse templo. Vós todos que credes em Cristo, credes a tal ponto que o amais. Comenta Santo Agostinho. Com efeito, crer em Cristo é amar a Cristo. Todos os que creem assim são como pedras vivas que se encaixam na edificação do templo de Deus. Foi para nos instruir que, por meio desta figura, o Senhor expulsou do templo aqueles homens que buscavam apenas os próprios interesses, iam ao templo para vender e comprar. Se o antigo templo era uma figura, é evidente que o corpo de Cristo, o verdadeiro templo do qual o outro era a imagem, contém misturados compradores e vendedores que procuram os próprios interesses e não os de Jesus Cristo, comenta Santo Agostinho. Então, aqueles que quiseram fazer da casa de Deus um covil de ladrões, fizeram ruir o templo. De igual modo, os que vivem mal na Igreja Católica querem fazer da casa de Deus, tanto quanto depende deles, um covil de ladrões. Mas quanto ao templo de Deus, ou seja, o corpo de Cristo, esta Assembleia dos Fiéis tem uma só voz e canta como se fosse um só homem. Se quisermos, será a nossa voz. Se quisermos, ouvimos o cantor com nossos ouvidos e cantamos em nossas orações. Se, porém, não quisermos, diz Santo Agostinho, estaremos no templo como compradores e vendedores, isto é, procurando apenas nossos próprios interesses. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas, tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz, o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu, destrui este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram, 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amado irmão, amada irmã, Jesus no templo, ele que é o templo de Deus, ao encontrar ali vendedores de bois, ovelhas e pombas e cambistas, faz um chicote e expulsa-os do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhando moedas e derrubando as mesas dos cambistas. Exatamente para restaurar o sentido profundo do templo. Restaurar o sentido profundo do templo não apenas na construção material, mas sobretudo em cada um de nós como templo. Por isso, ele abre esse caminho dizendo, tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Lembrando aos discípulos que o zelo por tua casa me consumirá, como diz a Escritura. E os judeus não compreendiam, exatamente não compreendiam e perguntaram, que sinal nos mostras para agir assim? Foi quando Jesus então traz a grande revelação ao dizer, destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Eles não compreenderam
porque pensaram apenas na construção material. E Jesus então mostra a eles que o contestaram que foram precisos 46 anos para levantar o templo. Jesus diz a eles o que diz para que compreendessem que estava falando do templo do seu corpo. Por isso, quando hoje nós celebramos a festa da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a festa da Catedral do Papa Francisco, com São Cesário de Arles, somos chamados a compreender que celebramos esta festa com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, exatamente para que nós possamos voltar o nosso olhar a partir do templo que edificamos para o Deus Santo e verdadeiro, o templo vivo. Por isso é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja Mãe, de uma catedral, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Pois pelo primeiro nascimento éramos vasos da ira de Deus, pelo segundo foi-nos dado ser vasos de sua misericórdia. O primeiro nascimento lançou-nos na morte, o segundo chamou-nos de novo à vida. Todos nós, irmãos e irmãs, antes do batismo fomos templos do demônio. Depois do batismo obtivemos ser templos de Cristo. E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. É esse templo que devemos ser, por gestos e palavras. Supliquemos a Deus de fecundar com a sua graça nossa consciência e assim podermos agir de verdade, por uma conduta à altura, na condição de verdadeiros templos vivos de Deus, no mundo e uns para os outros. Supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente